Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo, menos rodeios. Olá a todos, obrigada por nos estarem a ouvir. Eu sou a Maria João Martins, diretora de sustentabilidade do Grupo ACA, e esta é uma série de podcasts que lançámos no seguimento do Dia Mundial da Água e que se enquadra na nossa estratégia de contribuição para a Agenda 2030 no que respeita ao ODS 6 no âmbito da sustentabilidade corporativa. Hoje vamos conversar com a Wanda Cascão. A Wanda é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra e com um Master of European Legal Studies do Colégio da Europa em Bruges, na Bélgica. É Certified ESG Analyst pela European Federation of Financial Analyst Societies. Após uma passagem pelo Serviço Jurídico da Comissão Europeia em Bruxelas, como estagiária, ingressou na VDA, na Vieira de Almeida, onde atualmente é partner na área de energia e recursos naturais. Tem trabalhado em diversas operações, nomeadamente nos setores das infraestruturas e da energia e recursos naturais, incluindo água, em temas de economia verde, investimentos e financiamentos sustentáveis. Tem trabalhado em transações em Portugal e na União Europeia e também em África, em particular Angola, Cabo Verde, Moçambique, de onde é natural, e São Tomé e Príncipe. O ano passado foi destacada com 2 prémios, o Lawyer of the Year, Woman in Business Law Awards, Energy, Natural Resources and Mining, e o Outstanding Achievement Award, Woman in Business Law Awards. Wanda, muito obrigada por ter aceito o convite. Vamos então conversar um bocadinho. E para tal, eu lançava-lhe aqui o desafio de umas questões e começava pela seguinte questão. A relação entre água e energia afeta os vários países e mesmo em cada país há disparidades nas diferentes regiões. Como se deve olhar para este nexo água-energia quando se analisam projetos nas diferentes regiões, considerando as infraestruturas locais e as necessidades existentes que são diferentes neste sentido? Certo. Bem, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigada pelo convite e muitos parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui e participar numa discussão sobre um tema tão importante como é a água. Ainda por cima com a ligação à água-energia, o nexo, que também podemos estender, aliás, à alimentação e também ao ecossistema. Na verdade, a água é central a todas as atividades económicas, todos os setores económicos, e o facto de nós olharmos agora a água e a energia de uma forma conjunta e de uma forma integrada, eu acho que é absolutamente crucial para o desenvolvimento e também para um melhor financiamento dos projetos. Em termos daquilo que refere, no fundo, a questão da água ter de ser olhada de maneira diferente e ter desafios diferentes, não podia estar mais de acordo. Porque se pensarmos, por exemplo, à realidade portuguesa e, em geral, para a realidade da União Europeia, nós temos sistemas de água e saneamento desenvolvidos, temos também acesso à água potável, em regra, com uma grande percentagem de cobertura, incluindo água e saneamento. Eu lembro-me ainda quando a água chegou à casa dos meus pais, portanto, apesar o desenvolvimento é recente, já foram umas décadas, mas ainda assim o que eu quero dizer é que assistimos a uma rápida evolução do setor e neste momento temos uma cobertura fantástica. Essa realidade é obviamente distinta quando olhamos, por exemplo, para a África. E, portanto, a Agenda 2030, aliás, os ODS, como mencionou o ODS 6, visam isso, visam, no fundo, um acesso à água. Lembro também que a água é um direito de todos, um human right, um direito humano relativamente, por parte das Nações Unidas, temos esse reconhecimento. Eu acho que primeiro temos de ter um bom diagnóstico e uma boa informação. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente, o vosso grupo conhece bem as geografias, portanto não estou a dizer nenhuma novidade, mas na realidade conhecer e ter acesso à informação sobre as geografias onde vamos, ter o conhecimento local é absolutamente crucial. Por exemplo, eu recordo-me que aqui há uns 10, 20 anos, um dos primeiros projetos em que trabalhei, achei curioso, falava-se que a água chegou a 10 famílias. E que nós, se virmos isto perante a realidade portuguesa, a água chegou a 10 famílias, temos 10 famílias em 10 casas, abrem a torneira, as várias torneiras que têm lá em casa, e, portanto, têm água em todas as torneiras da casa. Naquele caso, e era um projeto revolucionário para aquela região, a água chegou
uma área que era uma espécie de um pátio comum, onde se rodeavam 10 famílias em 10 casas, e, portanto, as famílias saíam de sua casa para abrir a torneira e ter acesso à água. Mas isto que nós achamos que é algo totalmente... Nós achamos é algo totalmente distinto da nossa realidade, já era um avanço absolutamente extraordinário se pensarmos que em África há pessoas que fazem quilómetros para ter acesso à água potável. Portanto, em primeiro lugar, conhecer bem a realidade local. Quando implementamos um projeto a nível internacional, se não conhecemos a realidade local, não vamos sequer perceber como devemos implementar e financiar o projeto. Porque nós não podemos, não é só uma conceptualização de queremos ter água num país, temos de ter financiamento para implementar esses projetos. Depois, também, outro aspecto importante é o facto de, em termos de geografias, também ser diferente. Mesmo nos países da chamada África lusófona, portanto, países de expressão com a língua portuguesa, nós temos realidades totalmente distintas, quer no acesso à água, quer na cobertura à água, quer também na própria realidade dos países. Nós temos países continentais, com um vasto território, e temos países com ilhas, com arquipélagos, e, portanto, a realidade de tratar sistemas de água e de saneamento numa ilha ou num país com vasto território são totalmente diferentes. Depois eu não queria deixar de dizer algo que eu acho crucial, porque nós às vezes esquecemos quando vivemos em Portugal, na Europa, que é a água evita doenças e evita mortes. É algo absolutamente crucial e transformador. E, portanto, por isso é que também, como falávamos há pouco, a água é absolutamente transformadora da vida das pessoas. Quando pensamos nestes projetos, o acesso às infraestruturas são absolutamente cruciais, não só nos projetos de água, por exemplo, nos projetos de energia. Por exemplo, fazer um projeto hídrico parece fácil, quando aqui falamos, tirando, obviamente, as discussões à volta dos impactos na biodiversidade, Sim, os impactos sobretudo ambientais. Se forem projetos de grande dimensão. Mas quando olhamos, por exemplo, para certos países, há, por vezes, não há sequer estradas para chegar ao local onde se vai fazer o projeto, onde se pretende fazer o projeto. E, portanto, também um diagnóstico de todas as infraestruturas que são necessárias para efetivamente se conseguir implementar o projeto são absolutamente cruciais. Por isso eu diria que informação, conhecimento e depois, obviamente, é preciso trabalhar. Agora, isto já vai para além, obviamente, das empresas. A nível internacional e a nível da União Europeia, é preciso trabalhar a cooperação internacional para melhoria, para reforço da governança, das instituições e também para o melhor acesso ao financiamento. E a nível das infraestruturas, quais são para si os desafios da sua experiência, que tem bastante, como ouvimos no início, quais são os desafios de países com infraestruturas insuficientes ou mais precárias neste âmbito de nexo energia, porque nem todos os projetos de água permitem também juntar a questão da energia. Como é que podíamos garantir este fornecimento de água e energia de forma mais eficaz, mais sustentável? Certo. Temos um ponto de partida que é muitas vezes não temos nem sistemas de água e saneamento, nem propriamente produção de energia ou redes até de energia. Mais uma vez, as realidades, quando olhamos para Portugal e Europa e quando olhamos para a África, são realidades distintas. Por isso é que também a inovação e a tecnologia são importantes. Porque, por exemplo, há países em que termos no curto prazo redes de energia ou sistemas de água e saneamento obrigam a que sistemas centralizados como nós temos mais presentes na água é um bocadinho diferente. Agora como estou a falar de água e energia, mas, por exemplo, na energia é absolutamente notório isso. A inovação e a tecnologia, o avanço que se conseguiu, por exemplo, em produção descentralizada de energia, permite resolver e permite colmatar falhas e deficiências no fornecimento de energia que antes não tínhamos, porque não tínhamos o avanço das renováveis, não tínhamos o avanço da produção descentralizada. Em termos de água, eu acho que muitos dos países em África, por exemplo, têm um problema de escala e têm um problema, por exemplo, por serem ilhas, têm um problema de dificuldade de acesso ao financiamento. E nesse sentido,
eu penso que uma cooperação, um reforço da cooperação internacional, um reforço dos programas de financiamento. Eu, por exemplo, ainda é muito cedo para ver como é que vai, quais vão ser os resultados práticos. Mas, por exemplo, a iniciativa que a União Europeia tomou de Team Europe, portanto, juntar os esforços dos Estados-membros, das agências de implementação e financiamento, uma coordenação, ou seja, em vez de trabalharmos todos separadamente, trabalharmos Exato. todos em conjunto, de forma organizada, coordenada e visando um objetivo comum. E, portanto, temos o Team Europe, temos o Global Europe, temos o Global Gateway. São programas que já olham para o esforço europeu de forma conjunta e integrada. E depois também eu acho que algo que é importante, sobretudo para quem trabalha muito em África, e vocês sabem isso, os esforços regionais. Porque, por exemplo, no acesso à água, os rios, a cooperação transfronteiriça é absolutamente crucial, mesmo a nível energético, as power pools. E, portanto, este esforço coordenado a nível regional, no fundo, como também nós temos a nível europeu, é absolutamente crucial no acesso à água. Nós falamos sempre eu espero que nunca aconteça, da guerra da água, não é? Sim. Mas espero que seja só apenas uma expressão e que nós chegamos a esse ponto. Mas os esforços de cooperação internacional, de resolução, de prevenção de conflitos, da gestão sustentável, integrada da água, parece-me que é absolutamente crucial. Em termos também o que é que eu acho que é importante? Quadro legislativo forte, estável, previsível, feito, preparado, pensado de acordo com as políticas mais globais e mais integradas, ou seja, não a curto prazo, e depois tendo em atenção também o financiamento. Porque muitas vezes o que acontece é que o quadro legal e o quadro institucional não está ainda suficientemente ágil, o que é obviamente natural. Quando estamos a falar de países em desenvolvimento, basta olhar para nós 20 anos atrás, 30 anos atrás, portanto há sempre uma evolução natural. Qual é o problema? Num tempo de alterações climáticas e de urgência, exato, é um esforço enorme que está a ser pedido. Portanto, eu acho que sem a colaboração de todos não chegamos lá. Sim, já falou aqui na cooperação internacional, que é uma questão sem dúvida muito importante, e realmente a União Europeia, com os programas que também já referiu, tem apoiado esta cooperação internacional nesta gestão do nexo água-energia. Indo um bocadinho mais concretamente, apesar de já ter referido, por exemplo, um grupo como a ACA, que atua no Brasil, em São Tomé, em Angola, como é que acha que nós podemos levar de uma forma mais prática esta cooperação? Ou o que é que nos pode, da sua experiência, indicar como é que nós podemos levar de uma forma mais prática esta cooperação e também com as multilaterais, não é? Portanto, com as salvaguardas e etc. Como é que nós podemos levar esta cooperação de uma forma mais prática para o terreno? Certo. Em primeiro lugar, têm anos de experiência e de prática e de conhecimento e, portanto, logo ali o conhecimento local obviamente ajuda. Eu acho que também o facto de podermos ser a ponte entre a Europa e a África, porque, na verdade, os pacotes, por exemplo, de investimento do Global Europe também têm, atenção, pacotes específicos para a Europa e a África. E, portanto, esta cooperação. Temos um trunfo, isto é quase um clichê, mas é verdade, falamos a mesma língua, não é? E isso, obviamente, é um fator de aproximação. Temos muitos anos de experiências e de cooperações e temos também, acho eu, trabalhamos em África e trabalhamos na Europa, trabalhamos a nível mundial e por isso, e também, em certa medida, somos resilientes. E nestes setores de água, de infraestruturas, temos que perceber, porque são projetos de longo prazo, que a resiliência, o foco nos objetivos é absolutamente importante. Acho também, e isto obviamente já é aplicável, não é propriamente algo específico de nenhuma empresa portuguesa, mas eu acho que a participação a nível europeu é algo que é importante. Por exemplo, nas consultas públicas,
na contribuição para as políticas europeias, nos chamar a atenção para, e que é um esforço que eu acho que as empresas portuguesas têm vindo a fazer bem, de chamar a atenção para a África lusófona. E, portanto, também, por exemplo, o investimento do BEI, do IFC, tem tido crescimentos muito significativos nesses países. Eu acho que esse, obviamente, é mérito das organizações internacionais, mas também é mérito de todos os portugueses e todas as empresas portuguesas que contribuíram para colocar os países no mapa da atenção. Mas acho que podemos continuar e devemos continuar a fazer mais. E quando eu digo colocar os países no mapa, também no mapa dos capitais que são necessários para estes investimentos. Porque, obviamente, não basta ter ideias, depois temos que as implementar e temos que as financiar. Mais uma vez, o que é que eu acho que é essencial? Por exemplo, conhecer os planos de investimento, conhecer os financiamentos, os pacotes de financiamento, trabalhar junto da União Europeia, junto das associações, o desenvolvimento das políticas e depois também conhecer localmente. Vocês sabem isso? Sim, muito importante. Exatamente, sim. É absolutamente importante e trabalhar a longo prazo também. Eu acho que todas as empresas que trabalham... Dar essa confiança de que se está para ficar e para continuar. Exatamente. Pegando aqui nas alterações climáticas também, como é que as alterações climáticas têm afetado? O que é que tem notado? Como é que tem afetado este nexo água-energia em diferentes regiões? Aqui também podemos ir para a alimentação, não é? E em que medidas a Europa tem implementado, que medidas é que tem implementado para mitigar estes impactos? A Europa, mais ou menos há uma década atrás, decidiu juntar, como sabe, o grupo de alto peritos para pensar como é que podíamos resolver, porque o Acordo de Paris é um acordo, dado que sou advogada, tenho de referir que é um acordo juridicamente vinculativo, não é? E, portanto, para conseguirmos cumprir o acordo, era preciso pensar como chegamos lá. Nesse campo, tivemos o grupo de altos peritos a pensar e a conclusão foi que deveríamos reorientar os capitais no sentido de fomentar a transição e fomentar, portanto, a aposta num crescimento sustentável e numa transição sustentável. Em termos tivemos um excesso legislativo, um tsunami legislativo, como uma das minhas sócias refere muitas vezes. E esse tsunami legislativo, aliás, agora temos uma Omnibus Proposal no sentido da simplificação. Para acalmar o tsunami. Para acalmar o tsunami. Em qualquer caso, o que é que eu acho que vai ser incontornável? O que vai ser incontornável são, na verdade, as preocupações ambientais, as preocupações sociais, o terem atenção que o critério, a utilização eficiente dos recursos, a energia, a água, eu acho que não conseguimos voltar atrás, porque nós todos os dias somos bombardeados com notícias de alterações climáticas e mesmo quando olhamos, nós estamos num contexto geopolítico diferente, mesmo quando olhamos para as declarações, mesmo quando olhamos para as realidades, e o tema é altamente controverso hoje em dia, como se sabe, nós notamos que há uma preocupação em mitigar os ambientes, os efeitos adversos. Quer se concorde, quer se chame alterações climáticas, quer não se chame alterações climáticas, quer se concorde com as alterações climáticas ou não, todos nós, no fundo, sentimos que os efeitos adversos, em prol até do mundo melhor, da economia, ou seja, sejamos mais altruístas ou menos altruístas, no fundo temos que combater esses efeitos adversos. E, portanto, a aposta da União Europeia foi clara. Aliás, tivemos a taxonomia europeia. Por exemplo, podemos fazer um search no Taxonomy Navigator. Se fizermos um search de energy ou de water, vemos uma lista de atividades que podem ser consideradas como ambientalmente sustentáveis. Portanto, há uma clara aposta nos setores que, no fundo, podem mitigar as alterações climáticas. E depois, quando vemos a maneira de construir o que é ambientalmente sustentável, vemos que os critérios são: eu tenho que
por exemplo, contribuir para um dos 6 objetivos, mas não posso prejudicar o outro. Os outros, Portanto, exato. há ali uma necessidade de equilíbrio e por isso eu acho que apesar... Isto é um tempo de incertezas neste momento, e é um tempo de um contexto geopolítico diferente. Não obstante as incertezas que vivemos, em termos de considerações ambientais e considerações sociais e considerações de sustentabilidade, olhando obviamente para a Omnibus Proposal, olhando para tudo o que aí vem, continuam a não poder deixar de ser consideradas nem deixar de ser afastadas. Para os mais altruístas ou para os mais com um objetivo, um propósito, temos um caminho, mas mesmo para aqueles que eventualmente não tenham esse propósito tão vincado, nós temos todos necessidades de financiamento. E se olharmos para os critérios de financiamento, vemos lá, não é recentemente, desde há muitos anos, critérios sociais e ambientais. Portanto, eu acho que... Sim, nós na ACA vamos continuar a trabalhar a mesma taxonomia, nem que seja de forma voluntária. E, portanto, contribuindo para a transição energética, Exatamente. para a transição para um crescimento mais sustentável. Posso só acrescentar um ponto que é sim, importante? claro. É importante para as geografias que falou. Por exemplo, nas geografias que estávamos a referir em África, estas geografias vivem muitas vezes o orçamento de donors. E os donors têm nesses critérios de sustentabilidade, de considerações sociais e ambientais. Exatamente. E, portanto, também quando olhamos para a nossa realidade, mesmo essa realidade local também tem que ser entendida quando olhamos, por exemplo, aos critérios de financiamento pelo IFC, pelo Grupo do Banco Mundial, para os critérios de Dubai. Nós temos que perceber qual é o drive, quais são os critérios que permitem que se obtenha ou não o financiamento. Isso é crucial, porque se obviamente esses critérios não forem respeitados, não temos financiamento, não temos projeto. E quem faz a diferença, não é? Exatamente. Ficávamos aqui a conversar muito mais tempo. É um prazer sempre falar consigo. É recíproco. Mas deixava-lhe aqui uma última questão. Vamos imaginar que a Wanda tem um poder sobre o mundo e se tivesse esse poder de aprovar ou anular leis globais, que ação é que tomaria que ajudasse a preservar a água? Qual seria a sua escolha? Anulava alguma lei? Punha cá para fora alguma lei global? O que é que fazia? Eu, infelizmente, acho que uma lei só não bastava. Mas acho que para um tema tão importante, eu sei que não é tão imediato, mas eu acho que a educação é transformadora. Acho que a educação permite depois também uma melhor aceitação, de melhor governação, de melhores instituições e de leis melhores. Acho também que a educação e o conhecimento permitem leis melhores. Se nós não tivermos pessoas capazes de fazer leis que efetivamente respondem às necessidades das pessoas, e para isso é preciso conhecimento, é preciso educação no sentido amplo da palavra. Quero ter leis que tenham um contributo útil para a vida e para o mundo. Acho que a gestão dos recursos e leis, eu acho, temos a parte também imediata, que é obviamente que as empresas que precisam, que as pessoas precisam, que é de resolução de assuntos de gestão. Eu penso que nos próximos tempos, não é tanto tema lei, mas a cooperação internacional, a prevenção de conflitos internacionais, a gestão integrada do ativo água a nível internacional vai ser absolutamente crucial para termos água para todos e para termos energia, porque a energia precisa de água, para termos hospitais, para termos escolas, para termos empresas, para termos pessoas e para deixarmos aos nossos filhos um mundo melhor.
Muito obrigada, Wanda. Obrigada eu pelo convite mais uma vez, é um prazer. Obrigada. Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios.